Olha só quem chegou, meu consagrado! Aí, chefia, desce mais uma bebida pra essa mesa! Agora tu, meu irmão, venha cá, não seja acanhado, guardei um lugarzinho aqui pra você, senta aqui. Pode sentar, rapaz, senta, que já tá começando o Caneco Furado. Fala, meus consagrados, sejam bem-vindos ao Caneco Furado. Hoje, infelizmente, a gente vem com um tema meio triste, porque nem tudo são flores. Mas, ainda assim, a gente vem falar sobre um tema muito querido para os nossos corações e espero que para vocês também. E comigo eu tenho aqui à minha direita o nosso caríssimo Didi. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Diego Mezencio e, pelo amor de Deus, gente, Miura resolve morrer justamente no meu aniversário. Caraca, foi pesado. E aqui à minha esquerda eu tenho o nosso queridíssimo Andrews. Fala galera, aqui é o Andrews e você morreu. Pra mim, Dark Fantasy é isso, mano. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu, gente. Isso não poderia ficar melhor, sabia? Mas então, Didi, hoje a gente vai falar sobre o que é a Bíblia do Dark Fantasy? É isso mesmo? Exatamente, nós vamos falar sobre Berserk. Esse episódio vai ser um episódio especial do Caneco Furado, vai ser quase que uma declaração de amor, uma homenagem ao mestre Kentaro Miura, só pra a gente ter esse quentinho no coração de falar sobre essa obra que contribuiu muito para a fantasia de todos os âmbitos. Sim, e antes do cast, eu devo lembrar que as opiniões a seguir são nossas, e como membros do Caneco Furado, nos reservamos o direito de estar errados. Contudo, se você discorda, manda um e-mail pra gente, e se você concorda, manda também. Enquanto isso, vamos para os e-mails. Mas justamente no dia 6 de maio de 2021, Kentaro Miura, um dos mais influentes autores de mangá e autor da obra de Berserk, vem a falecer. E justamente é o meu aniversário, cara. Eu não estava zoando, não. 6 de maio é meu aniversário, o cara vem e perece, cara. E assim, foi um dia meio agridoce, sabe? Aquele amargo da perda. Mas, Dudu, vou confessar pra você que Berserk, eu só conheci Berserk pelo anime de 97, que, aliás, é uma obra-prima pra mim. É incrível. A música, a arte, a forma como ele tratou o mangá, porque eu só fui ler mangá depois que eu vi Berserk, porque eu queria saber as nuances daquela história. E que história, Dudu? Nossa Senhora. Sim, cara, Berserk eu acho que pra mim foi uma das obras que eu cresci com ela. Eu comecei a ler Berserk com 13 anos de idade, cara. Eu lembro que eu li o primeiro volume e vi o anime na época, o anime de 90 e pouco. Acho que isso era o quê? 2002, 2001, por aí. E, cara, eu fiquei maluco, né? Como qualquer garoto de 13 anos, você vê um cara com uma armadura preta e uma espada gigante, você pira, né? E aí, quando eu tinha começado a ler, ainda tava começando a sair aqui, eu não lembro direito qual que era a editora, tem até hoje aqui em casa a primeira edição. E, cara, eu fiquei maluco, porque nunca tinha visto, pra mim, até então, fantasia medieval era Senhor dos Anéis. Sim. Então era um ritmo muito mais light. E aí, quando eles anunciaram a morte do Miura, cara, pra mim foi um choque, porque a gente, querendo ou não, sempre brincava sobre que Berserk nunca ia acabar, igual Hunter x Hunter, né?
mas eu não esperava que fosse assim. E, tipo, pra mim, eu nunca pensei que eu ia sentir, assim, a morte de alguém igual eu sentia do Miura. Sério, cara. Eu lembro que quando eu vi, eu fiquei... Realmente senti a perda, fiquei muito triste. Foi foda. Foi como se eu tivesse perdido um amigo. Eu até falei, até no Twitter, eu fiquei amigo de uma galera conversando porque eu postei o que eu tava sentindo, a galera comentou e a gente ficou conversando, trocando ideia de Berserk. Que, velho... Fez parte da adolescência, até da infância, mesmo não podendo ser parte da infância de muita gente, porque é uma obra, pelo amor de Deus, gente. Mas Ele acompanha toda a vida da pessoa. Acompanhou toda a nossa vida. Andrew, qual foi o seu contato com Berserk? Cara, meu contato com Berserk se resume ao anime. Eu assisti o anime, acho que umas 3 vezes, porque chegava no final e eu falava, mano, eu quero mais, eu quero mais disso. E aí não tinha essas temporadas novas também, eu não curti, eu reassistia. Tem os OVAs também, né, os OVAs da Era de Ouro, que, cara, a qualidade de animação, eles conseguiram pegar o anime original, mantiveram muita coisa e melhoraram bastante a animação, é bem legal também. Aí eu acho que a Era de Ouro é um arco, assim, por exemplo, o pessoal que acha que não vou ver Berserk, não vou ler Berserk porque não vai ter fim. Cara, aí que você se engana. Se você olhar as histórias de Berserk e pegar elas, os arcos em si, todas elas funcionam com uma história de começo, meio e fim. Principalmente o primeiro arco, que é o Golden Arc. A Era de Ouro é totalmente basilar, cara, ele é completinho. Tanto é que no anime de 97 ele só foi estruturado no Golden Arc, né? Basicamente isso. Na Era de Ouro. Tanto que o anime original termina com a última visão do olho esquerdo do Guts, né? Exatamente. E por uma pegada de Dark Fantasy, é perfeito esse final. Sim. É perfeito. Maluco, tipo assim, deu merda e termina na merda e pronto, viva com isso. Mas antes de começarmos a falar um pouco da história, a gente está na introdução ainda, tateando aqui, vamos falar um pouquinho pra galera o que se trata Dark Fantasy. Dudu, fala pra gente o seu conceito de Dark Fantasy. Cara, Dark Fantasy, ela é uma fantasia, só que ela é sombria. Tipo, ela é uma fantasia estilo medieval fantástico, pode ser, né? Aquela fantasia clássica do Tolkien, só que ela vai ter um quê de maldade. Ela é um negócio que é um subgênero que pode se refletir nas obras literárias, cinematográficas, etc. E ela tem um quê de terror. Então ela vai ter aqueles elementos de fantasia, mas ela vai ter o horror no meio, terror. E às vezes ela é comparada com aquelas coisas meio góticas e tal, estilo no Tim Burton, e vira o terror gótico, que são normalmente muito escuros, aqui tem um negócio próprio, mas já é uma estética diferente. Agora, o Dark Fantasy mesmo é aquela fantasia com terror, com horror, com aquela coisa assim que te dá um calafrio na barriga. Eu gosto de tratar Dark Fantasy como a obra que não tem medo de lidar com tabu. Com certeza. Isso mesmo. Na esfera do Dark Fantasy, gente, a gente pode abordar muita coisa e fazer crítica pesada de muita coisa. Isso quando o Dark Fantasy é feito de forma inteligente e certa. Porque a gente lida com situações muito delicadas, como, vamos falar aqui, abuso sexual, tortura, gore mesmo, relações interpessoais muito mais delicadas. Temos Sim. ali vamos falar um pouco, só vou abordar um pouco do arco da Era Dourada. O Guts, ele foi encontrado abandonado, bebê, debaixo de uma árvore de corpos pendurados, sabe? Sim. E um bando de mercenários, que agora me fugiu o nome desse bando de mercenários, adotou essa criança. Só que foi uma mulher que só pegou essa criança porque ela tinha acabado de abortar. Como é que aquela criança estava ali, pegou para ela. E depois de um tempo que essa mulher morreu, o homem que estava com ela, meio que culpava o Guts, porque ele é uma criança desgraçada, uma criança que surgiu de uma árvore de mortos. Sim, quando ele nasce, dá a entender que a mãe dele já estava morta, né? Exatamente. Quando ele nasce.
E isso é um negócio assim absurdo. E não é à toa que a gente chama Berserk de a Bíblia do Dark Fantasy, porque ele tem um beabá de como você fazer uma boa história de Dark Fantasy. E não é à toa que ele influenciou tantas obras, cara. Se você for ver, ele influenciou Drakengard, Monster Hunter, Devil May Cry, Soul Edge, Soul Calibur, Dark Souls, não preciso nem falar, né? Dragon's Dogma, os jogos de Witcher, o Final Fantasy XIV principalmente, Goblin Slayer, cara, e a lista vai, porque o cara tá ali desde 1988, quando começou a publicar Berserk. Cara, das obras que você citou, a que mais pode se aproximar é a de Witcher. Só que Berserk ainda consigo ser mais pesado, cara. Berserk consegue ser mais violento. Eu vejo o Dark Fantasy como não necessariamente gore e não necessariamente escuro. Eu vejo o Dark Fantasy como uma coisa mais acinzentada. Tipo, pega a imagem e tira completamente a saturação dela. Pra mim, Dark Fantasy é isso. Não existe o mal supremo, porque se você tem aquele mal supremo, significa que você vai ter o bem supremo. Pra mim, o Dark Fantasy não existe o mal supremo nem o bem supremo. Então é tudo acinzentado. Mesmo o vilão, ele tem opiniões, ele tem um objetivo que qualquer um pode olhar e falar, tá, beleza, faz sentido. E eu acho que isso, pros heróis da história, é uma pegada muito interessante, porque assim, poxa, de repente, se minha vida tivesse sido um pouquinho diferente, eu poderia estar no lugar daquele vilão. Eu acho que o Dark Fantasy é bem essa pegada. E uma das coisas legais de Berserk e tal, é que o Guts, ele é o personagem principal e ele se destaca do resto dos outros personagens, até da época, eu acho, muito pelo fato de que ele é um personagem cinza, sabe? Você vê que ele não é um herói desde o começo. Ele é um cara que muitas vezes você vê assim, cara, você tá pegando um pouco pesado aí, tipo, pô, você podia não ter feito isso. Ele é um cara com falhas. E eu acho que é isso que torna ele tão fácil de você se identificar, porque vê que ele dá umas vaciladas, às vezes até ele se arrepende das coisas que ele faz, ou ele tipo, putz, fiz merda. Mas, cara, eu acho que é isso que é o que dá o negócio legal do Dark Fantasy. É justamente isso. Não existe ninguém que é bonzinho, o paladino da justiça. Isso não existe. O paladino, todo mundo acha que ele é o bonzão, ele é super honrado, mas por debaixo dos panos ele é um baita de um maluco tarado, né? Meu amigo, tipo isso. A gente vai chegar já assim no segundo arco de Berserk, que trata muito bem isso, que é o arco da Inquisição, cara. Mano, que arco também fenomenal. Mas para não colocar a carroça na frente dos bois, o que você falou faz parte do que você falou que faz parte da característica do personagem. Quando o Guts, ele era mais novo, ele queria muito a aceitação do pai adotivo. Ele via como o pai, não chamava ele de pai, mas ele queria o respeito dele. Apesar das pessoas renegar ele sempre buscava ser mais forte. Ele desde pequeno pegava a espada dos adultos, porque ele vivia entre mercenários, naquele mundo que estava belicoso praticamente. E chega até um dado momento, onde o Guts ainda era um pré-adolescente, que esse suposto pai, o pai adotivo, vende Gambino, Guts, Bambino, isso, Gambino. Bambino. O Gambino vende o Guts pra um cara. Vende o Guts aí pra fazer serviço sexual pra um cara ali do grupo. Aquele, você pequeno. Cara, assim, isso não tem no anime, mas isso existe no mangá. E é uma cena muito pesada, para causar desconforto mesmo, e ela acerta o tom do universo. Sim, e é aquela parada assim, porque o Guts, em nenhum momento ele acredita que o cara tá falando a verdade, porque o cara fala assim, teu pai te vendeu pra mim, e não sei o quê. E ele fala, não é possível, tal, não sei o quê. O cara vai, abusa dele, ele acaba conseguindo se soltar depois, né? E aí quando ele encontra o pai dele,
Aí o pai dele fala assim, o que você tá fazendo aqui? Eu te vendi pro cara. E aí você fica assim, tipo, caralho, velho. E é uma coisa assim, o Dudu, Nossa, eu lembro que eu fiquei chocado, né? Foi, mas o moleque, o Gus teve que matar. Matou o cara e matou depois o Gambino também. Sim. Porque ele ficou tão descrente daquilo, foi um ato tão aterrador pra ele, porque ele só matou o segundo cara na segunda vez que o Gambino vendeu ele pra esse mesmo cara. Na segunda vez ele matou, e quando ele foi tirar a satisfação, soube que ele confirmou isso, matou ele também. E o grupo de mercenários que andava com eles foi tentar finalizar o Guts. Não acreditavam que o próprio cara que adotou tinha vendido ele pra um serviço sexual. Pois é, e o negócio, cara, é que eu acho que o que dá o tom de um Dark Fantasy, se você quiser ter uma ideia boa na cabeça, é só você lembrar de uma coisa que o Nelson Rodrigues falava muito, que o George R.R. Martin gosta muito, nenhuma boa ação fica impune. Não teve nenhuma boa ação, né, cara? Na verdade, todo mundo é filho da puta. Nossa, cara, é impressionante, mas se você parar pra pensar, essa parada acontece no nosso mundo. Sim, e é aquela coisa, ó, o Guts, ele era uma criança, ele queria a aprovação do pai, e ele tava fazendo de tudo pra ter a aprovação do pai, ficava indo atrás dele, treinava, queria mostrar que ele conseguia fazer isso e aquilo, e aí quando ele começa a se provar, que eu lembro que era mais alguma coisa assim, que aí os outros mercenários começam a falar, olha, ele realmente é bom, caraca, esse moleque aí tem até futuro. E aí ele vai e pá, vende ele pro Kid Bengala, velho, nossa. E eu acho que uma das coisas mais difíceis que tem quando você vai jogar um Dark Fantasy é você dar o clima certo. Porque eu acho que todo mundo tem que estar na vibe de jogar aquela coisa de terror, de horror. Porque se tiver alguém querendo fazer uma piada na hora errada, cara, eu acho que vai quebrar um pouco do clima, da ambientação. E é igual, tipo, você pode jogar um Dark Fantasy um pouco mais descontraído? Acho que dá. Claro, a gente já jogou Shadow of Demon Lord, tem vários casts aqui de Shadow of Demon Lord onde às vezes tem momentos pra você ter descontração, que eu acho que é importante você ter momentos de luz no meio ali um pouquinho, pra poder, na hora que vier a sombra mesmo, o abismo, ele parecer ainda mais escuro e mais forte. Cthulhu também dá pra você jogar muito Dark Fantasy, apesar da temática ser um pouco diferente, né, porque é uma fantasia mais moderna, né? Moderna mesmo, né? Porque é 1920. Uhum. É uma fantasia mais moderna. Mas eu acho que o legal é você ver que a morte, ela não é a punição no Dark Fantasy. A punição é você ficar vivo pra enfrentar seus demônios. Eu diria que uma coisa que dá muito o clima pra uma mesa de Dark Fantasy seria que você nunca consegue atingir seus objetivos da maneira que você esperava. Sim. Então, por exemplo, vocês conseguem matar a bruxa, mas vocês não chegam nela a tempo de impedir que ela sacrificasse as crianças da cidade. Sim, isso eu acho que é uma das... Cara, eu acho que, sem sacanagem, as Cronies no Witcher 3, eu acho que são o melhor vilão do jogo. É o melhor vilão do jogo. Sim, perfeito. Não importa o que você decida naquela parte, o resultado vai ser ruim. Sim. A comparação vai ser inevitável, gente, porque são duas obras Dark Fantasy muito bem construídas. Porque no próprio Witcher, quando o Geralt vai falar com o Strogobor, lá no conto do Carniceiro de Blavik, o Geralt se põe numa situação que ele tem que escolher entre o mal maior e o mal menor. Tem a terceira opção, que é não escolher, mas também é uma escolha que vai causar uma consequência igualmente ou menos ou mais ruim, sabe? E não uma coisa que eu acho legal, quando eu tô mestrando, e é uma das coisas assim que eu aprendi, é dar a sensação de tipo que as coisas estão acontecendo. Porque às vezes, quando você tá numa situação de estresse, numa mesa de RPG, você para pra conversar e discutir como se fosse um tipo... Pausa, né?
dá pausa você fala, e Zawardo, parei o tempo aqui, vamos discutir o que a gente vai fazer. Não, cara, você tem que decidir ali. Se você demorar pra decidir, alguém vai tomar a decisão por você. E eu acho que isso é uma das coisas importantes pro Dark Fantasy. Você sempre vai estar numa posição onde você vai estar entre a cruz e a espada, ou você vai se fuder, ou você vai se fuder mais ainda. É tipo, não dá pra você ter aquele momentinho pra ficar tranquilo. você no máximo escolhe como o mundo vai te fuder. Mas uma coisa é de grande importância a gente mensurar aqui. Quando a gente trata sobre esses aspectos do Dark Fantasy, eles são tratados de forma que façam uma crítica. Porque essas coisas acontecem na sociedade também. Se for mostrar por mostrar, é somente algo escroto. Sim. Entende? Tanto é que tudo que é mostrado em Berserk é um reflexo da própria natureza humana. Do sua Sim. pior forma. Tanto que outra coisa, pra poder ficar legal, porque não adianta nada, você vai ter as cenas de traição, de abuso, do que você imaginar de mais doentio que você possa pôr na tua cabeça. Mas é muito mais do que isso. Pra poder funcionar, os personagens eles têm que se importar com alguma coisa, porque se eles só se importam com eles mesmos, a única coisa que você vai poder fazer é tipo cortar um membro, humilhar ele. Agora, se ele se importa com outras coisas, seja um sonho, ou seja outros personagens, ou outros NPCs e coisa assim, aí é que o universo vai começar a ficar vivo. E é aí que você vai conseguir dar aquele brilho, porque, por exemplo, Berserk, a gente tem uma cena onde o Guts perde tudo, que inclusive assistam o anime de 95, assistam os filmes, e nada disso teria peso, o peso que tem, se a gente não conhecesse a parte boa. Se a gente não tivesse visto o quão era legal ele estar lá com os amigos dele, no bando do Falcão, o quão eles funcionavam bem. A gente já falou aqui reiteradamente, o arco da Era de Ouro é um arco sublime. Só um minutinho aqui que... É um arco sublime porque ele é muito bem construído. Ele mostra o pior que aconteceu com Guts, mas ele também mostra o melhor que aconteceu. Os amigos que ele conseguiu juntar no decorrer da jornada, o bando do Falcão em sua formação, quando o Griffiths tinha o ideal de transformar aquele reino em algo pacífico, algo próspero. Esse era o sonho do Griffiths. Era aquilo que foi prometido para ele, que ele aplicava para o seu séquito, né, para os seus seguidores, que eram o bando do Falcão. No meio do arco para frente, onde as coisas começam a tomar um outro arco, o bando do Falcão tem mais influência, ele deixa de ser um bando de mercenários para se aderirem a um reino. Guts, Não, ele vira... Ali começa a dar errado. Ele ganha um prêmio quando eles tem uma hora lá que eles fazem uma missão, que eles fazem uma missão tão importante que ele vira um nobre. O Griffiths vira nobre. Sim. Então ele vai passar, tipo... Sim, spoilers. Todo o bando do Falcão entra pra nobreza, né? Todos eles. É bem legal e aí entra naquela parte que é possível, mesmo numa pegada mais pesada, ter alguns momentos de descontração. É muito legal naquele baile lá, todos eles vestidos como nobres e eles mega inadequados com aquelas roupas. Sim. Não, o Guts olha em volta e ele fala assim, é pra que vem meus impostos, né? Muito bom, cara. Muito bom. E eu acho que é isso que dá o charme, porque pra você poder ter as trevas legal, você tem que ter uma parte boa pra eles ficarem felizes. E um jeito de você adaptar um Berserk é você fazer... Cara, você pode pegar e fazer um arco parecido com o arco dourado. Você fazer lá o Golden Arc pra eles serem mercenários, tal. E aí, de repente, lá no final, na hora que for, coisa você vem e... dá a rasteira e fala assim, hoje não. E o legal é isso, começar pequeno, começar leve e vai dando esse peso aos poucos, né? Porque Sim. se você já começa naquela pegada dark, já na paulada, não tem um impacto, né? Porque a pessoa acostuma tanto, o jogador acostuma tanto a levar porrada, que pra ele já fica... Cansa. Já fica calejado, cansa. Sim. Mas se você começa
mais leve. Pô, ele era um mercenário, mudou de lado, né? No começo o Guts muda de lado e vai conhecendo aqueles amigos, eles vão ganhando as pequenas batalhas, o negócio vai desenvolvendo, e aí quando dá a merda, putz, é muito mais pesado. Sim, e eu acho que uma das coisas legais que você pode fazer, porque se você for pegar Berserk, ele começa quase sem magia nenhuma. Sim. Você acha que é uma história sem magia. E aí ele, aos poucos, ele vai introduzindo um elemento aqui, outro ali. Tem uma hora que o Guts fica preso num calabouço lá e, tipo, ele meio que vai morrer, e aí tem um elfozinho que ajuda ele, e aí ele tenta fazer um negócio lá, tenta salvar esse elfozinho, que era um... Ai, como é que é o nome daquela plantinha que você assopra? Um dente de leão. Dente de leão. E aí ele tenta levar ela de volta pro lugar onde ela deveria estar com os amigos e tal. E aí ele não consegue, cara. E eu acho que é isso que dá um negócio assim, ó. Pô, ele teve um negócio bom, foi uma pessoa que ajudou ele que não tinha motivo pra ficar vivo. Ele pega, é salvo, e a pessoa que tinha um motivo pra ficar vivo morre. E ele fica vivo, e ele tem que conviver com isso. E isso é maneiro, porque Berserk, ele sempre vai ter muitos MacGuffins. A gente não sabe quem era essa elfinha, não importa muito o que tinha por trás dela. É um negócio simples, mas ele vai e te leva pra conduzir a história pra frente. Eu acho que um dos negócios pra você dar o charme assim de Berserk é você usar os MacGuffins e introduzir eles em algum momento e deixar eles lá guardados pra na hora que você precisar, que ficar num momento onde você vê que tem como você puxar aquele fio, você vai lá e traz aquele MacGuffin e ele move a história pra frente. Um dos MacGuffins mais famosos de Berserk, né, é o Berrelite. Nossa. Sim. No começo a gente não, é uma joia que fica com grifes e a gente não sabe o que faz. De vez em quando ela abre o olho. Eu fiquei a porra do anime inteiro esperando. Falei, e aí, essa merda vai pra frente, não vai? E chega no final, aquele porrada. Putz, ali foi. Mas eu vou dando meio que um spoiler, né? Spoiler free, foda-se. Pra mim, o impacto que eu tive, né? Eu reassisti recentemente, então ainda tá bem fresquinho na minha mente. Eu assisti só o A Era de Ouro. Eu achei, pra mim foi muito mais pesado, muito mais impactante a prisão do Griffith. Nossa. Sim, é terrível. Ele preso, ele detonado, ele torturado e depois eles indo lá resgatar quando encontra o cara completamente quebrado. Sem língua, aquilo pra mim foi muito mais impactante do que o Eclipse. Porque o Griffiths, ele é um cara legal, né? Exatamente. Não. E o Eclipse é uma coisa sobrenatural. Então é tipo assim, putz, beleza, pô, é um Eclipse, vê um monte de demônio. O Diego não concorda que o Griffiths é um cara legal. Ele não era um cara legal, ele era um cara de presença. Sim. Ele era foda. Agora, o fato dele ter sido torturado daquela maneira por outras pessoas, cara, aquilo é muito mais realista. Mas deixa eu fazer aqui o advogado do diabo. Isso que me deu esse impacto. E outra coisa legal que tem no Golden Ark é que, por exemplo, o Zod aparece no Golden Ark. Sim. Ele é um dos primeiros elementos sobrenaturais, né? Que é o espadachim imortal, né? O Nosferatu Zod. O Nosferatu Zod, meu irmão, quando o Nosferatu Zod aparece no Anime de 97, é uma coisa absurda. Ele é tipo o Balrog, né? Quando ele se transforma. Nossa. Assim, o Griffiths e o Guts foram os primeiros criaturas mortais em milênios que conseguiram sequer ferir, provocar um sangramento nessa criatura, que pra mim é só um urso gigante, cara, com chifre. O Zod é foda. O Zod é foda. O Zod, ele é foda. Mas eu queria só retornar um pouquinho o que a gente estava falando sobre o Griffiths. O Griffiths fez tudo para conseguir poder e influência. Ele conseguiu tudo ele conseguiu. E quando o Guts afronta ele falando que vai sair do bando do Falcão e desafia ele para um combate e perde pro Guts, é aí que ele quebra. Ele não acredita. E ele comete uma burrice muito grande. Mas é que o negócio é que o Guts,
O Guts, ele não era só um subalterno do Griffiths, né? O Guts era amigo dele. Eles tinham uma relação diferente dos outros. Eles tinham uma relação de amizade. O Guts queria ser igual, ele não queria ser um subordinado. Então ele queria sair pra ter o bando dele, pra, tipo, se provar, pra mostrar assim, olha, cara, eu posso ser seu amigo, entendeu? Porque o Griffiths, apesar dele ter o bando do Falcão que todo mundo gostava dele, ele ainda era um cara muito sozinho, né? Aí que tá, Dudu. O Griffiths não aceitava isso. Por isso que ele quebra. Era um cara extremamente possessivo. Ele é extremamente possessivo. Ele quer ser ele quer ser o centro. Ele quer todo mundo orbitando a ele. E quando ele se vê na posição de ter que abrir mão de alguma coisa, de fato, foi ali que... Sim. Não, e convenhamos, o Guts era foda, né? Imagina, você perdeu seu melhor guerreiro, de repente. Tipo, ele queria o Guts. O Guts assassinou o filho de um político opositor. Pois é, aí é uma hora que o Guts, a gente vê um pouco do Guts. Ele vai lá pra matar o... Porque o Guts, até o momento, ele é um cara que mata pela frente, né? Ele não gosta de nada, tipo, de fazer... Ele não é um ninja. Ele é um cara que vai lá, chama porrada e vai... Ele é tanque. Ele é fronte de batalha. Sim, e aí o Griffiths pede pra ele, olha, eu quero que você mate esse nobre e tal, porque ele vai sacanear a gente. Aí ele não acha bom, mas, pô, é o Griffiths, né? É o melhor amigo dele, é o chefe do bando, não sei o que, ele vai lá. Só que na hora que ele tá saindo, tem uma hora lá que tem uma criança lá, que é o filho do moleque, o filho do cara. E viu ele. E, tipo, ele meio que mata sem saber que era uma criança, né? Tipo, ele tava na hora errada, Dudu, no lugar errado. Dudu, mata sabendo que é criança, cara. Se eu que foi, mata sabendo que é criança, porque a criança viu ele, sabe? E já tinha visto ele antes, né? Já tinha visto ele antes, ele tinha que matar, então ele matou. Isso é pesado. Mas dá pra ver na hora lá, que aí ele fica com uma pesado. cara de tipo, caralho, que merda é essa que eu tô fazendo? E eu acho que é isso que faz ele querer também sair do querer sair. Exatamente. Porque aí ele percebe a pilha errada que era, né? Será que os fins justificam os meios? Será que vale a pena fazer isso? Eu matei uma criança que não tinha nada a ver em relação a isso. Aí vem toda a crítica que o Dark Fantasy constrói. Será que essa de fato a natureza do homem vale a pena se sujeitar a essas situações? Aí o Griffiths, cara, eu tava muito melhor quando eu era um mercenário raso. Eu não quero estar nisso aqui. Aí ele decide sair. E quando ele sai e acontece que o Griffiths vai lá e tira a virgindade da filha do rei, que agora também me fugiu o nome. A Charlotte. A princesa Charlotte. O rei não tem nome. Ele não... É só o rei de Windham. E o rei fica louco, cara. Eu, sinceramente, eu não entendi essa decisão dele. Cara, porque ele quis fazer merda. Pelo que eu tinha entendido, meio que já tava tudo certo que a mão dela ia pra ele. Sim, mas é aquela coisa, ele perdeu o Guts e ele queria ter controle sobre alguma coisa, saca? E tipo, a menina tava apaixonada por ele. Então era aquela coisa, ele deve ter pensado assim, cara, tipo, mais cedo ou mais tarde ela vai ser minha, sou eu que vou casar com ela, não tem jeito. Tipo, ele falou, tá tudo certo. O negócio é que ele não contava, que o pai dela era... Eu acho que pra mim, sério mesmo, de tudo de Berserk, eu acho que essa e a Inquisição são as partes que mais eu falei assim, caraca, velho, o que eu tô lendo? Exato. Porque essa parte, você vê lá que o rei, ele perdeu a rainha, a mãe da Charlotte, não lembro se foi doente ou se ela morreu no parto, alguma coisa assim. E aí ele vê que a filha é igual à mãe, e ela é tão parecida com a mãe que ele começa a ficar com tesão na fila. E eu fiquei tipo, quando a filha é deflorada, é aí que dá um estalo, cara. Deu estalo no cara. E o pai abusa da filha. Nossa, cara, assim, é muito bizarro. Eu fiquei assim, pesado. É doentio. Aí, e até então esse rei era um rei gente boa, como um rei justo, bondoso. Sim. E pra maioria das pessoas ele continuou com essa imagem, né? O bando do Falcão, foi retirado a nobreza dele e foi retirado das terras desse rei, do castelo. O Griffiths ficou ali nas catacumbas. Eu acho que eles acabam tendo que fugir, não é? Porque eles são perseguidos, mas eles acabam conseguindo escapar.
E quando o bando do Falcão encontra o Guts na estrada e falam pro Guts o que aconteceu e botam a culpa no Guts ainda. Se você não tivesse saído, isso não teria acontecido. Não, e é aquela coisa, tipo... É legal porque nessa hora dava tudo pra ter sido resolvido se eles tivessem conversado direito, sabe? Mas Era é só- aquela coisa assim, foi uma conversa que não teve. Porque, querendo ou não, eu acho que o Griffiths não entendeu o que o Guts queria. Ele não entendeu, porque, tipo, sabe o que muito provavelmente teria acontecido se eles tivessem conversado? O Guts teria saído, teria formado o próprio bando dele. Eles, em algum momento, eles iam juntar o bando de novo. E ele ia falar assim, não, agora a gente pode ficar junto aqui como um bando só, porque agora nós somos iguais. Mas entendeu? isso se você considerar que o Griffiths, ele Aceitar, né? ia aceitar. Porque ali o Griffiths tem muito mais do que isso. O cara, ele é extrema... Como é que é quando a pessoa pensa só... Não é egoísta, narcisista. O Griffiths, ele é extremamente narcisista. Sim, Ele não muito, quer nossa. saber dos Então, outros. é só dele. ele não, pra ele, tipo, não, eu vou lá, formo o meu outro grupo e depois volto aqui. Não, ele quer ter o controle, E entendeu? Andrew, pelo Ele que eu- quer ter o controle. Pelo que eu me lembro bem também, ele reiteradamente fala que o mundo é prometido pra ele, por isso que ele carregava aquele pingente. Sim. O Berrelite. Berrelite. E tem várias vezes que o Griffiths, ele fala pro Guts, fala, você é meu. Exato. Isso é verdade. Você Porque é meu. quando o Guts entrou pro grupo, né, que desafiou o Griffiths a primeira vez, ele falou, beleza, se você me vencer, você é livre pra ir embora. Mas se eu te vencer, você é meu. E outra várias vezes ele reforça isso, você é meu, você é meu. Então o cara é extremamente narcisista. E foi isso que ele pirou. Sim. E o legal e o legal, entre aspas, né, que é extremamente pesado, quando tiram dele tudo isso. Tira tudo que ele tinha porque o cara é extremamente carismático. O cara era bonito, o cara era bom de papo, o cara Ele era era bom de porrada. lutador. Exatamente, o cara, todos os status dele eram no máximo. E aí tiram tudo isso dele, tiram a beleza, arrancam a língua dele, cortam fora o pinto dele. Cara, e tiram dele, né, essa habilidade de combate. Ele vira uma casca. Ele vira uma Sim. casca. E aí, uma das coisas que eu acho interessante é porque tudo isso só acontece porque eles cedem às falhas morais deles. Por exemplo, o Guts é porque ele começa a ver que ele fez merda ali, e aí isso perturba tanto ele que ele toma decisões que não são as melhores. Porque ele poderia ter deixado pra sair do bando Falcão em um outro momento. Não precisava ser ali, ele podia ter esperado o Griffiths virar virar um nobre mesmo, terminar tudo, eles ganharem poder, terem as terras e tal, e aí ele sai com tudo resolvido. Agora, não, ele saiu naquela hora. O Griffiths também, na hora que o Guts vai embora, ele faz merda porque ele, perdeu o controle. Então, uma das coisas que tem que ter é essa coisa de ter as consequências no personagem também. E uma das coisas que eu acho que traz isso bem são as mecânicas que tem de sistemas narrativos. Por exemplo, no Adventure of Middle-earth, que é um sistema de Senhor dos Anéis, no One Ring também tem essa mecânica, que é a mecânica de Shadow. Quando você faz uma coisa errada, ou você encontra o mal e alguma coisa assim, você é confrontado com a sombra que existe dentro de você. E aí você faz um teste de sabedoria. Se você passar, você consegue resistir ao impulso. Se não, você vai fazer merda. E eu acho que mecânicas assim, para um sistema de Dark Fantasy, funciona perfeitamente. Outra mecânica legal também que tem é a mecânica de stress do Band of Blades, que você vai acumulando uma barrinha de stress. Quando você completa ela e ultrapassa, você ganha um trauma. E aí o seu personagem pode ficar impulsivo, pode ficar com medo, ele pode ter uma fobia. E isso pode dar uns elementos muito legais que vão enriquecer muito a partida. E vão dar essa sensação de berserk, essa coisa de vai dar merda. É a extrapolação das características interpessoais, cara. Exatamente. Esses sistemas são bons, né? Essas regras são ótimas pro gerenciamento mesmo, pro combate não ser só um combate, não ser só porradinha e pontos de vida. Tem cada combate conta, cada situação conta.
que eu uso, né, na minha mesa um sistema similar de estresse, onde cada coisa que dá errado confere estresse pro personagem. Até chegar ao ponto dele chegar num limiar ali, num limite de estresse, e ele faz uma rolagem para ter alguma característica ruim para ele, alguma condição que vai dar modificadores negativos para ele, e aí para ele se recuperar disso vai ter mais trabalho e tal. Então realmente isso é uma maneira de você colocar para as regras, né, tornar pertinente nas regras essas situações que acontecem, e não simplesmente perdeu o HP e morreu. Sim, e sem falar que você também pode colocar, para quando ele tem características negativas que ele precisa interpretar, premiar, tipo, dar uma vantagem ou algo do tipo, pra o cara guardar e ele tem um momento pra aquela cena que ele vai se ferrar, ele tem uma certa recompensa, né? Porque, querendo ou não, por mais que a gente esteja jogando um jogo onde a gente está interpretando um personagem, às vezes tem jogadores que, para se sentirem motivados, eles precisam ter uma vantagem tática. E para interpretar daquele jeito, nem todo mundo vai ser um jogador ator, né? Às vezes uns que eles querem ter alguma vantagem, querem ter alguma coisa mecânica ali para fazer ele sentir que faz sentido ele fazer aquilo, além do personagem. Tem que fazer sentido, exatamente essa palavra. A gente tem que partir do princípio que o mal deixa rastros. E o contato constante com o ato maligno, o ato imoral, vai fazer um reflexo no caráter da personagem e também pode atingir um pouco do jogador. E um exemplo que a gente pode fazer, saindo um pouco da seara da fantasia, vamos um pouco pro cinema, é do Capitão Nascimento. Imagina, você, policial, sobe todo dia no morro, troca tiro, sem saber se vai voltar vivo para casa. Isso vai deixar marca em você. Por isso, o Capitão Nascimento ele é tão brutal. Ele sobe no morro, provoca torturas psicológicas, porque ele vive em constante incerteza. No RPG, quando a gente vai tratar disso também, de forma de mecânica, tem que ser de forma muito bem desenvolvida e que faça sentido, para que o jogador, principalmente, também fique confortável com a situação. Porque senão deixa de ser divertido. Isso, é claro, quando todo mundo concorda em jogar um cenário Dark Fantasy. E eu acho que quando vai começar a jogar um Dark Fantasy, tem que deixar bem claro pra onde vai a aventura. Falar assim, olha, eu vou fazer um jogo pesado, então, se alguém não tiver afim, a gente faz um negócio diferente, mas se a gente for fazer um Dark Fantasy pesado, vamos fazer um Dark Fantasy pesado. E todo mundo de acordo, beleza, né? Aí já tá todo mundo sabendo o que vai rolar. É o princípio da transparência, né? Todo mundo tem que esperar o que vai vir. Você tem que conhecer muito bem o seu jogador para ver se ele não é sensível a uma determinada questão. Aí você vai evitar aquilo para não causar um mal-estar dentro da mesa e a mesa continuar sendo divertida de ser jogada. Isso é importante falar. Isso é uma coisa interessante. Recentemente eu tive uma conversa desse tipo com o meu atual grupo e a gente chegou a uma conclusão interessante, assim, não é que existam tabus, não é que existam assuntos tabus, né? Foi a conclusão que a gente chegou nesse grupo, mas a maneira como lidar com esses tabus, como colocar esses assuntos na mesa. Então, por exemplo, é possível você tratar de um tema sensível como estupro numa mesa sem ter aquela coisa extremamente gráfica que pode deixar os envolvidos ali, os jogadores, desconfortáveis. Então você retrata uma cena em que soldados estão tentando estuprar uma aldeã e vocês têm a oportunidade de impedir aquele fato. Você encontra uma aldeã que sofreu estupro, um personagem que foi vítima de estupro, mas sem descrever o ato em si. Então a gente chegou nessa conclusão de que não haviam temas tabu, mas formas de lidar, de abordar esses temas que deixa a galera meio Sim, até porque no RPG eu acho que o que vai ser legal não é a cena gráfica em si,
as consequências daquilo. Sem dúvida. Principalmente, por exemplo, que num Dark Fantasy você sempre vai ter a temática de sacrifício. Sempre vai ter algo pra ser pedido em troca de algo que você vai fazer. Igual a gente não disse que nenhuma boa ação vai ficar impune. O cara vai ver lá, eles vão ter a opção de salvar a moça que tá pra ser estuprada. Eles vão lá, isso vai gerar uma consequência. Eles podem ter uma batalha que às vezes isso eles não precisariam ter, ou então isso pode trazer alguma consequência ruim. O que eu acho que é importante, que é o que vai dar o peso, é eles terem o peso das consequências das escolhas. Eles vão lá impedir, beleza. Eles vão ter uma consequência ruim por isso. Ou então, tipo, boas ações, heroísmo, tudo isso pode ter. Mas ele precisa ter uma sensação de que talvez ele não tenha feito a escolha certa. Sim. É igual em Witcher. Witcher, eu acho que a gente tem muito isso. Muitas escolhas que o Geralt faz, você fica assim, tipo, cara, não tinha uma escolha pra ficar tudo bem, sabe? Sempre ia dar merda. Não ia ter como. E eu acho que isso vai te tirar daquelas situações clássicas de heroísmo e eles vão tentar resolver sem ser aquele ahá, seu vilão, vou te derrotar agora. Às vezes eles podem simplesmente virar a cara pro outro lado e passar reto, porque, pô, enfrentar um grupo de soldados, às vezes eles podem se machucar muito, pode alguém morrer. E na vida real, às vezes, vai ter muita gente que vai ignorar. Que vai olhar pro lado, né? Vai olhar pro lado. Ignora, só passa, vai lá pro lado, fica grossa. Aí que tá, um ponto que a gente tocou aqui que é muito importante a gente ressaltar. É o sentido que aquilo vai trazer. Precisa de um sentido. Se for algo gratuito, é só escroto. Exato. Se for gratuito, tá parecendo ser, é uma parada totalmente escrota, não faça. Precisa de ter um sentido e ainda mais os jogadores têm que ter consciência da possibilidade daquilo acontecer e concordar com isso. Porque assim, é um acordo, é um princípio de transparência para você evitar desconforto na mesa e manter a diversão. Porque não é fácil lidar com esses assuntos. Gente, eu não sei se me conhecem, eu trabalho na Defensoria Pública no setor criminal, eu já lidei com muita merda na minha vida. E eu sei do reflexo de determinadas ações nas vidas das pessoas. E isso deve ser tratado de forma igualmente séria, porque o RPG existe um fenômeno que se chama sangramento. E o seu jogador, ele pode quebrar a barreira do que o personagem sente e ele passar a sentir. E é uma preocupação que você tem que ter. Vai que você aciona ali um gatilho que a pessoa tenha, sabe? Uma sensibilidade e a pessoa começa a ter um ataque de... Pode ter um ataque de ansiedade, pô. Um ataque de ansiedade na sua frente. É uma coisa que você tem que ter cuidado para tratar. Sim, não dá pra você sair fazendo as coisas. Por isso que todo mundo tem que saber o que vai acontecer, assim, de, tipo, dos temas que vão ser tratados e coisas assim. Uma coisa que eu acho que pode ser legal pra cenas assim é você narrar a sensação. Que, por exemplo, uma coisa o pessoal às vezes acha, eu vou dar um soco na cara de alguém. Ou então levar um soco. Tipo, é diferente quando você dá um soco, às vezes que você tá lá e aí você sente... Pô, eu faço artes marciais, tal, de contato e tudo mais. Não é legal você levar um soco na cara. Não é divertido. Você bater em alguém também não é um negócio divertido. É um negócio que é pra ser cru, que é pra ser ruim. É aquela coisa assim, você narrar... você corta a cabeça dele fora. Tá, o cara vai falar assim, não sei o que. Aí você pode narrar ela mais efusiva. Você corta, o sangue jorra, não sei o que, mas você tá fazendo ficar legal. Quando você bota, você coloca lá, você sente a pele rasgando e você sente a força dos músculos dele enquanto você passa a espada, a resistência do osso, você sente na sua mão o peso da vida do outro cara. Você e aí é nessa hora que visceral. Visceral. Exatamente. Eu tenho uma tendência a ver decapitações como uma pegada mais high fantasy. E pra Dark Fantasy, eu vejo, tipo, o mesmo golpe de espada que você daria no pescoço, você dá na barriga.
E aí eu descrevo as entranhas caindo, o cheiro de fezes dos intestinos que se rasgaram, e aí dá uma pegada mais sujona, mais A crua. morte é horrível. Exatamente. É. Dos jogadores ficarem, meu Deus, o que eu fiz com esse cara? Não, e aí você pode narrar que depois que passou, ele pode ficar vendo o cara olhando pra ele, sabe? Tipo, porque vai ficar perturbando ele durante um tempo, né? Aquela cena do Akira, né? Do Tetsu exatamente. tentando colocar de volta. Vocês me lembraram da. Vocês leram os livros de Witcher, né? Sim, sim. Sim. Vocês lembram de Léo Boniard? Rapaz, eu tenho memória de Esse nome ele me é familiar. Ó, Léo Boniard, ele não é um bruxo, mas ele é um caçador de recompensa que quando a Ciri entra pro bando dos ratos e ela é pega pelo Léo Boniard mata todos os membros do bando dos ratos de forma escatológica na frente da Ciri. Ela vomita. Ele é escroto. Pra mim, na série de Witcher, ele é a encarnação do próprio mal. Porque a forma que ele a forma que ele matou o bando dos ratos foi desagradável de ler. A forma como ele matou e como ele deixou os corpos. Ele não quis só matar, ele quis matar com requintes de crueldade, né? Ele E quis se humilhação. divertir com isso. Ele quis se divertir. Ele não matou uma morte rápida e limpa. Ele matou foi uma morte lenta, dolorosa e degradante. E tá aí uma coisa que me ocorreu agora, que é bem... Eu vejo um Dark Fantasy como uma pegada pendendo um pouco mais pro realismo. Então a lâmina da espada nunca vai ter um fio perfeito. Então aquele golpe que pega no pescoço não vai decapitar de uma vez só no primeiro golpe, vai travar, você vai ter que ficar serrando o pescoço do cara, uma pegada mais crua mesmo. Tem que dar agonia, né? Exatamente. E aí imagina, pô, ele pode até ter matado aquele cara, mas a espada fica presa ali no osso, ele tem que fazer um forço enquanto o outro cara tá vindo pra cima dele e tal, não sei o que. Dark Fantasy, gente, o mundo é horrível. O mundo é horrível. E isso se estende por todas as suas características. Inclusive até nas minúcias. Um simples combate, um conversar, o tratamento das pessoas. O mundo é horrível. E em Mundos Horríveis, nós temos uma coisa muito que eu acho que é o que dá o charme no Dark Fantasy, que em Berserk o Miura faz de forma brilhante, vilões. Você precisa ter um vilão bom, cara. Tem que ter um vilão assim que ele chama... Quando ele chega, todo mundo fala que eita porra. É o vilão que você ama odiar. Exatamente. Pra mim, eu amo odiar o Griffiths, cara. Sim. O Griffiths, pra mim, é um vilão extremamente bem construído, cara. Ele, pra mim, tá nos meus melhores vilões de categoria de vilões possíveis, cara. O Griffiths, ele começa como uma pessoa que você gosta, que você vê assim, cara, esse cara vai longe. Depois ele vai revelando suas facetas até que você descobrir o que ele é feito de verdade. Ele sacrificou todo o bando do Falcão para ganho próprio. Para eles, o bando do Falcão não eram vidas, eram meios para um fim. Exato. Acabei com o argumento do Dudu agora. Mas assim, ó, e na defesa do Griffiths, ele nunca negou isso pra ninguém. Ele sempre falou, ó, vocês estão aqui pra morrer por mim, pra eu chegar no meu objetivo. E todos eles estão de acordo. Porque eles eles acreditam que o Griffiths no poder, ele vai mudar aquele mundo de merda que eles vivem. Porque esse era o objetivo dele. Apesar de que eu odeio o Griffiths também, tá? Deixa bem claro isso. Esse era o objetivo que ele dizia. Então é você morrer em batalha. Exatamente. É ser você dado como sacrifício por uma horda de demônios. Exatamente. Sabe que com requinte de crueldade, porque o Griffiths ainda abusa da casca na frente do Guts. E o Guts, com o olho que ele perdeu. Sacanagem. Não, de sacanagem. Quando o Guts perdeu o olho, a imagem da casca sendo abusada, toda vez que ele dorme, aquela imagem está presa na cabeça dele. Por isso que ele não consegue dormir. Fora também ele é caçado pelos demônios, porque ele está com a marca do sacrifício.
Sim, e aí como é que você vai trazer um bom vilão pra sua história? Eu acho que a gente tem alguns caminhos que a gente pode seguir pra criar um bom vilão, um bom antagonista. Seja ruim. Primeiro, não dá pra ser bonzinho. Você tem que ter maldade no seu coração. Você precisa de desenvolver esse personagem. Eu gosto muito da ideia de você ou deixar um NPC aliado, que vai ajudar eles, que vai ser parceiro, que vai fazer tudo, eles vão criar uma relação de amizade com aquele NPC, vai passar pra no final, lá na frente, ele vir lá e tome-te. A gente tá agora em situações opostas, somos amigos, mas negócios à parte. Dudu, E aí, ó, a construção é basilar, Dudu, para todo o vilão. Mas o que caracteriza mesmo a periculosidade desse vilão, que faz ele ser temeroso, é sua capacidade de influência, cara. O Griffiths é um vilão tão bom porque ele tem aquela capacidade. Ele conseguiu, no ápice, né? Ele tava sobre, acho que o eclipse solar, não tava? Quando aconteceu aquilo tudo. sim, porque uma das coisas legais do Berrelite, né? Porque assim, os apóstolos. No Berserk você tem os demônios lá que são os apóstolos, né? Que tem a God Hand, né? Que é a mão de Deus lá, onde tem os boladões. E tem os apóstolos. Pra nascer um God Hand, só pode acontecer a cada 216 anos. Que é quando tem o eclipse. Então, é um momento onde, se o Griffiths ali naquele momento, ele não tivesse o que sacrificar, só daqui 216 anos. Então ia ser um negócio que às vezes poderia, pra acontecer, de tudo tá no jeito certo, pode ser uma vez a cada, sei lá, 1000 anos, 2000 anos, pode nunca acontecer de novo. É um negócio assim que vai depender muito, né? Aí minha função de orelha agora. O Griffiths, ele sabia o que ia rolar? Ou pra ele foi uma bela surpresa o que aconteceu no eclipse? Eu acho que ele sabia, cara. Eu já acho que ele não tinha noção do que ia rolar completamente. Porque nesse momento, eles não têm uma noção completa do que vai rolar. Se você vê a animação dos filmes, eles fizeram um pouco diferente do mangá, fizeram um pouco diferente do anime antigo. E aí, o que acontece? O Griffiths, ele fala assim, não venham. Eu não sei se o Griffiths falaria aquilo não, sinceramente. Não, ele tava falando pro Guts, quando o Guts tava correndo pra pegar ele pelos braços, ele não vem, se você vir eu nunca mais vou te perdoar. Ele tava ressentido com aquele sim, você me abandonou. E aí é aquela coisa assim, tipo, cara, eu acho que ele tinha noção, mas eu não sei se ele tinha uma consciência de que ele ia sacrificar o bando inteiro daquele jeito, e na hora que ele se transforma no Fento, né, que é a forma das trevas dele lá, pô, cara, ele deixa de ser humano, mas ele guarda todos os sentimentos ruins dele, né? Então, tipo, toda a inveja, todo... Os sentimentos ruins dele, cara. É verdade, ele se transforma ele nos sentimentos ruins, é verdade. dos sentimentos. Cara, eu acho que é isso que é tão pesado, porque você sabe que ele poderia ser um cara legal. Só que... E outra coisa que também de como você... E eu acho que é isso que é... Esse ponto que você falou, eu acho que ele é interessante pra um vilão de Dark Fantasy. É esse negócio, tipo... esse cara poderia ter sido um cara legal. O vilão de Dark Fantasy, ele não é aquele vilão que ele é mal igual um pica-pau, porque sim. Ele é aquele cara que ele tem um motivo, ele tem um objetivo, e ele não tem somente características ruins. Porque se pega a trajetória dele ao longo da Era de Ouro, pro grupo do Falcão, ele era um herói. Para as pessoas daquele reino, até ele entrar no quarto da princesa, ele era um herói. Então ele tinha características boas também, ou pelo menos exatamente, ele se apresentava dessa forma. Sim. Ou de repente as pessoas viam essas características boas nele porque projetavam nele. Mas eu acho que é interessante isso,
ele não ser o vilão, ele não ser o vilão simplesmente por ser mal. Entendeu? A maldade dele vem mais como para ele chegar naquele objetivo dele, ele tem que tomar essas atitudes duvidosas. E não simplesmente tipo assim, não, eu não precisava fazer essa maldade para chegar no meu objetivo, mas eu vou fazer porque eu sou mal. Eu acho que esse tipo de vilão seria um vilão mais high fantasy. É o deus maligno, que ele é maligno porque sim, porque ele foi feito assim. Cara, pra mim um exemplo bom é o Vecna. Sim. Ele quer poder, ele quer ascender a divindade. E não se faz de bonzinho, não. Isso é cruel. Exatamente. E aí, outra forma que eu acho que pra você trazer isso legal pra mesa, eu gosto muito da ideia de você dar a oportunidade de um dos jogadores virar o vilão. Eita, rapaz. Sem dúvidas, sem dúvida. Eu acho assim super legal, eu acho que isso e você consegue dar, porque aí você vai ter os seus jogadores trabalhando pra você ter aquilo, você vai ter a traição, você vai ter aquela coisa deles terem os momentos bons e os momentos ruins, você vai ter aquele embate. Só tem que tomar cuidado porque às vezes tem jogadores que não lidam bem quando o amiguinho trai ele e eles ficam e briga de verdade. Então tem que ver se todo mundo é adulto na mesa. Pô, mas aí também, pelo amor, né? Pô, se você que tá ouvindo é assim, não seja esse tipo de pessoa. Não seja assim. Mas é interessante porque dessa forma você não dá um objetivo só pros personagens. Você dá um objetivo pros jogadores também. Pois é. Isso é legal. Isso é bem legal também. Pode entrar num conflito de moralidade, cara. Porque é isso, é o que dá essa mudança de caráter bom para caráter ruim. O que o personagem faz ante a conflitos morais. Isso vai construir a personalidade do personagem no decorrer de uma campanha, que pode enveredar e se tornar um vilão, ou o grupo se tornar um grupo vilanesco. Sim, e tipo, eu acho que uma das vezes que aconteceu isso comigo já, tanto se vocês escutarem a aventura do Dragon Ball Z GURPS, acontece isso, tipo, o Marcelo chegou pra mim e falou assim, vou te dar uma opção lá, já que você vai jogar dinâmico cedinho, vou te dar uma opção, ó, inclusive spoiler, se você não escutou, agora você vai ficar sabendo do plot twist da história. E ele chega assim, vou te dar a opção, você pode ser o bonzinho ou ser o mal que perdeu a memória, você que escolhe. E aí eu falei assim, eu vou ser mal que perdi a memória. Não, eu falei pra ele assim, Marcelo, vamos fazer o seguinte, dependendo do que eles fizerem na campanha comigo, de como eles agirem comigo, vai ser como ele vai interpretar o mundo. E aí, no final, se eles me tratarem bem, eu vou ser o bonzinho. Se eles me tratarem mal ou acontecer coisas ruins, eu vou ser o malvado. Cara, eu tava jogando com o Igor e com o Talisson, né? O Talisson, ele era o bonzinho total. Só que quem eu encontrei primeiro foi o Igor. E o Igor, a gente teve um clash e ficou todo o tempo até o fim com aquela coisa assim de tipo meio de rivalidade. Quando chegou no final, cara, eu falei assim, pô, foi mal, né? Tipo, vocês foram meio filho da puta, então. É por isso que o Igor não está mais conosco, porque você matou o Igor. Uma ideia aqui, né? Você contando, eu acho que seria interessante o vilão ele acabar sendo uma consequência das atitudes dos personagens. Cara, então você não começa a campanha não ter um vilão, um grande vilão, um grande mal, mas esse mal acabar se revelando como uma consequência das atitudes do grupo. Andrew, você explodiu minha cabeça agora, cara, porque eu lembrei de Batman. Será que o Coringa existe por conta de Batman? Pois é. Exatamente. E isso é particularmente legal para aqueles grupos de jogadores que não, eu vou ser um herói e tal, mas quando é na hora das atitudes, o cara é um tremendo de um mercenário, um tremendo de um filho da puta, e aí todo o grupo vira um bando de trambiqueiros. E aí as atitudes desse bando de trambiqueiros pode acabar desencadeando um baita do mal no mundo, que aí eles vão ter que ou se juntar ou limpar a sujeira que eles causaram. E outra ideia legal para se fazer um bom vilão para uma aventura de Dark Fantasy
é o que o Igor fez com a gente na casa do Dato, né? Nossa Tipo, senhora. ele fez uma... Assim, pra vocês entenderem o contexto. O Igor fez uma aventura e falou assim, olha, façam os personagens porque a gente vai jogar uma one shot, mas ela vai virar uma campanha. E aí fui lá, fiz um personagem, fiquei mó empolgado com ele e tal, fiz o meu Halfling bárbaro e pensei nos negócios mó legais, a gente jogou, me apeguei no personagem, o Diego também fez um personagem, ele era Foi. apaixonado por esse personagem. Chega no final da aventura, o filho da puta do Igor fala assim, parabéns, pode upar aí vocês, que agora vocês viraram o vilão da campanha, podem fazer uma ficha aí pros seus personagens novos. Caralho, é uma boa. Foi. Era uma one shot. Era uma one shot. No fim dessa one shot, nossos personagens tinham feito um acordo com Rakshasa. Aí viraram do mal. É isso aí. Aí é uma boa, é um bom início de campanha. Pois é. Bom, É um foi bom início de campanha. Então fica a dica, faça isso. Por exemplo, o meu personagem virou o cara que matou, tipo, ele matou o mestre do meu personagem novo, ele tá tentando sequestrar a família do meu personagem novo, não sei o que, tudo. E aí eu fiquei, porra, cara, por que você tá querendo fazer eu matar meu personagem antigo, cara? Pô, sacanagem. Na concepção de vocês, o personagem é tipo leal e bom, né? O paladino padrão. Ele seria um bom personagem pra uma mesa Dark Fantasy? Nossa, Ele total. seria. Demais, demais. Cara, eu fiz um personagem que era... Porque todo mundo fala, Dudu, você só joga de caótico e neutro, caótico e mal, você é muito... nananã. Aí, beleza, aí quando eu fui jogar, eu falei assim, também agora eu vou jogar de leal e bom. Aí eu fiz um personagem leal e bom, que era o Teokar. Que inclusive eu joguei com o Diego também. Sim. E, cara... Eu fiz um personagem que era leal e bom, mas ele não era leal e bobo. Cara, ele foi muito bom. Muito bom. O personagem era sensacional, cara. Era um personagem assim, tipo... Ele era... Eu me lembrei agora da descrição de um amigo meu, né? Que ele era aquela coisa assim, ele tinha um ar de lord inglês com um quê de malandro carioca, sabe? Ele era bonzinho, ele era leal, ele era bom, ele queria ajudar as pessoas, Ele mas... só não era bobo. Ele não é... Nem um pouco, né? Que isso? Diablo não é a mesma coisa que um idiota, de forma alguma. E no mundo ruim, precisa de pessoas boas, que queiram fazer algo. Então, para um Dark Fantasy conseguir fazer um personagem leal e bom, isso vai movimentar a narrativa. Porque tem gente que faz leal e neutro e não contribui, sabe? A não ser que você coloque um incentivo. Ou, se você faz esse trabalhinho aqui, eu te dou 50 peças de ouro. E seria um personagem que é o personagem que mais vai sofrer, né? Ele vai mais sofrer, ele vai mais se entregar pra narrativa. As ações dele vai ter mais reflexo na história. É bom ter essa E acaba sendo dualidade mais do bem contra o divertido, mal. né, cara? Pô. Ah, com certeza, cara. Ou de repente esse personagem específico, ele se tornar um vilão. Nossa, realmente. Pode acontecer, porque ele vai entrar em conflitos morais que vão pôr em questão ali a forma de pensamento dele sobre o mundo, sobre a vida. Vocês querem uma ideia boa de se vai como valer a fazer pena. um desenvolvimento legal pra fazer esse personagem lá e bom e ele quebrar? Primeiro, leia Berserk, que eu acho que vai dar muitas ideias. O Witcher também vai dar muitas ideias, Com porque certeza. tem umas coisas tão fucked up em Witcher. Cara, outra coisa é a piada mortal. Nossa. A Sim. piada mortal. Dá uma olhada, porque tem aquela coisa de tipo... Na piada mortal, ele não quer só fazer merda. O Coringa, ele quer provar um ponto. Ele tá tendo uma discussão filosófica com o Batman na piada mortal, entendeu? Então quer é quebrar aquela o coisa assim, ele Batman. quer provar que basta um empurrão. Qualquer pessoa, basta um empurrão pra ela... Ser corruptível. Todo mundo é corruptível. Esse é o ponto do Coringa. Cara, é uma puta ideia essa, né? Todo mundo pensando que o vilão da campanha é aquele cara, mas na verdade o objetivo daquele cara é revelar o verdadeiro vilão da campanha. Pois é.
Que é justamente o escoteiro que andou com o grupo a campanha inteira. Não, imagina, cara. Imagina se no final da Guerra Civil o Capitão América pega e fala assim, não, pô, agora eu vou matar todo mundo. Pô. Ia ficar todo mundo, caralho, velho. Mas o negócio tem que ter a construção. Se não tiver uma construção e for algo tirado do rabo, pô, esquece que não vai ser maneiro e não vai ter um impacto. Não tem peso, né? Seria como se o Berserk não tivesse a Era de Ouro. Sim. Começasse no Eclipse. É isso aí. Não teria aquele peso. E a última dica que eu deixo pro pessoal que tá escutando a gente, de ideias inspiradas em Berserk, é porque em Berserk tem uma hora que eles estão lá, na hora que formam o grupo de RPG, e aí você vê lá, tipo, eles estão passando por um lugar tal, e aí tem uma Kelp, que é um cavalo d'água, basicamente. Aí eles vão lá, dão um pau nessa Kelp. Só que ela foge. E eles, beleza. Rapaz, essa Kelp guarda rancor. E depois eles estão lutando contra um inimigo mega complicado, super difícil. E começa a chover uma puta tempestade. E aí aquele inimigo, que era um cavalo d'água assim, básico ali, soltando o water gun ali, tipo um Squirtle. Rapaz, ele vem numa lapada. Porque quando ele tá na chuva, muda completamente o nível de poder. E eu acho que isso é um negócio legal. Você ter circunstâncias que alteram o nível de poder dos inimigos e a narrativa como um todo. Eu acho que isso também vai dar um elemento de... ato. E isso vai dar a consequência dos atos deles de terem deixado escapar, ou então aquele goblinzinho que eles deixaram fugir e não conseguiram pegar, ele pode depois voltar com um grupo de goblins bem armado tal, e destruir tudo, ou então eles podem matar NPCs, podem fazer uma desgraça. O negócio é eles terem que serem precavidos. Eu acho que esse é o negócio, porque se você sair fazendo as coisas sem pensar muito nas consequências, vai dar merda. Essa eu acho que é um dos pontos principais. Ações e consequências. É isso que tem que ter num Dark Fantasy. Tá bom? Isso aí. Dudu. Isso e crueldade, viu? Crueldade. Dudu, não pode ter pena. Pra quem não conhece a obra, nunca teve contato com a obra, vocês que conhecem muito mais do que eu, tiveram contato com muito mais do que eu, o que vocês recomendam pra quem quer entrar nesse mundo do Berserk? Pega a trilha sonora de Berserk e escuta. É sensacional, sensacional. O cara que fez a trilha sonora, ele é um gênio. Na moral. Ele faz... Tem uma música que, inclusive, eu acho que é o que encapsula Berserk. É Forces. Cara, ela é incrível, mas todas as músicas, todas elas passam uma sensação absurda. E eu acho que tanto ler o mangá, eu acho que é um negócio assim, mesmo que você assista o anime, seja o de 95, que ele tem os seus méritos, apesar de fazer várias coisas bem diferentes do mangá. 97, Dudu. É de 97? Se você assistiu o anime da década de 90, pronto. Isso. Ele Não tem como errar. Ele tem seus méritos, ele é muito bom, ele é mais puxado com o pé na realidade. E ele vai acabar de um jeito que você vai ficar maluco querendo ler a história. E aí você pode pegar e ler tudo de novo no mangá, que você não vai se arrepender, que é sensacional. A arte do Miura é um negócio incrível. Ele tinha uma composição, um ritmo na história, uma arte impressionante. As achuras que ele faz, é um negócio em cada quadro de Berserk. Ele tem um momento onde ele tem uma evolução que você fala assim, caraca, velho, esse cara é um gênio. Isso deve ter dado um trabalho descomunal pra fazer. Cada página é um wallpaper, né? Sim. Tanto que tem a cena onde tem o duelo do Griffiths e do Guts, que a gente falou aqui, no mangá. Ele tem uma cena que é de uma composição que poderia ser facilmente um quadro. É um negócio assim incrível. E tipo, você sente o peso da espada do Guts. Você sente o peso das coisas, o movimento dinâmico, a sensação de força, de peso, de velocidade. É um negócio assim incrível que ele consegue fazer. Vale muito a pena. É essencial, cara, pra obra. E eu veria os animes. Até o anime 3Dzinho, velho, eu acho que ele tem... Não, ignora.
veja só um anime de 97 que E vai os te filmes? introduzir Os a filmes. isso. Os filmes Meu são Deus. ótimos. Os filmes são muito. Os filmes eles dão uma resumida, né? É, Sim. os filmes. Ao todo dão umas 3 horas e pouquinho. Ele pega em 3 filmes, ele faz o Golden Ark. E pô, vale muito a pena. Os filmes valem muito a pena. E aí, se você tiver muito animado e tal, quiser ver mais coisas, já tiver lido o mangá e tal, aí você assiste o anime que vai te ajudar a passar o tempo. Mas eu acho que eles deveriam ter cuidado com mais carinho, porque a arte do Miura é um negócio assim que merece um cuidado, porque senão ela perde muito. Porque a qualidade das ilustrações é um negócio absurdo. O mangá atualmente tá com quantos volumes? Nossa senhora. Gente, ó, ele tá no volume 40 no. Nossa, já tá no 40? 40, 357, o último episódio. Não, me desculpa. 364. E 363 aqui, pelo que eu vi. Só que É. só tá compilado até o 357. Entendi. O 358 tá o 363 ainda não foi colocado em volume. E eu acho que Todos assim, esses foram lançados aqui no Brasil. sim, parece que sim. Sim, Até o último 40 que foi foi. lançado. Até o 40? Isso, até Legal. o 40 foi. Até o último lançado aqui no Brasil foi em abril de 2019. Pois Legal, e vale legal. a pena ler, mesmo que não vá ter um fim, Berserk. O ponto, eu acompanho com o Japão. Cara, agora no ponto em que parou a história, ela fechou muitos arcos. Então, se falasse assim, olha, o Berserk acabou aqui, eu não ia ficar me sentindo mal. Tipo, claro, eu ia querer ver o final, ver o que ia acontecer. Mas é um ponto que se ele falasse assim, olha, parei aqui, eu ficaria satisfeito com muitas coisas, porque os principais arcos da história, vários, foram resolvidos ali. Teve desenvolvimento de personagem, teve, cara, muitas coisas legais, muita coisa boa, vale muito a pena. E Berserk ele é uma obra que ela cresce com você. Quanto mais tempo você passa lendo, você vai crescendo. Eu, pelo menos, li ao longo de 20 anos praticamente. E, cara, é uma obra que pra mim ela faz parte da minha vida. Tipo, em momentos bons e momentos ruins eu tava lendo Berserk. Não, fez parte da vida de todos nós, cara. Isso é indiscutível. Nossa. Gente. Eu acho que já tá na hora de a gente fechar o bar, né? É isso. Sim, sim. E eu só digo uma coisa: apesar do Miura ter nos deixado, a obra dele continua viva. Porque todas as obras de fantasia que tem esse tema de Dark Fantasy, elas vão continuar bebendo de Berserk. E quando a gente estiver jogando, um pouquinho de Berserk vai estar vivo nas nossas mesas, sempre. Sem dúvida. Com certeza. Então, um último brinde, gente. Campai. Isso aí.